Olá, eu sou Isabela Lessa, vice-diretora-geral da ESA, da OAB Pernambuco, e estamos aqui com mais um Direito em Pauta. Hoje estarei recebendo, juntamente com a minha querida vice-presidente da OAB Pernambuco, Ingrid Zanella, a nossa vice-prefeita de Recife, Isabela de Roldão. Ingrid, muito bem-vinda, é um prazer estar aqui dividindo esse espaço com você. Bela, uma felicidade estar aqui. Todos nós sabemos que a OAB tem um braço acadêmico, que é a nossa escola. Então, esse programa, vindo em uma época extremamente oportuna para a gente debater temáticas extremamente relevantes, inclusive no mês da mulher. Como estamos começando março, o mês da mulher, não poderíamos deixar de receber em primeira mão nossa vice-prefeita Isabela, que inclusive é estudante de nutrição, mas principalmente é advogada. O que muito nos honra, Isabela, estar recebendo você aqui na nossa casa para inaugurar o mês da mulher, falando sobre uma temática extremamente relevante, que é a representatividade. Então, Bela, passo a palavra novamente para você, para a gente começar esse debate. Nós sabemos que nós não somos muitas nos espaços de poder. E isso chama a atenção com bastante clareza. Seja no sistema da OAB, seja na prefeitura, seja no governo estadual, nós ainda somos minoria. E essa nossa trajetória, ela não é estimulada desde a infância, né? Então, muitas vezes, esse caminho que a gente vai trilhando, eu brinco que, às vezes, nós fomos escolhidas por ele. Por exemplo, eu cheguei na escola como uma pessoa capaz de tirar um projeto, que era uma promessa de campanha do presidente da antiga gestão, Rony Duarte, que era o Residência Jurídica, e eu era a pessoa que reunia os atributos para cumprir essa missão. Missão dada, missão cumprida. Hoje eu sou a vice-diretora-geral da escola, que já tinha toda a aderência pela minha trajetória acadêmica enquanto docente. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Se vocês foram escolhidas ou se vocês escolheram esse caminho e como foi essa trajetória até vocês estarem nos cargos que ocupam. Então, Isabela, minha xará, eu gostaria de ouvir a sua experiência. Compartilha conosco como foi chegar aí à vice-prefeitura da cidade do Recife. Pois é, inicialmente, meninas, uma alegria poder estar aqui nesse programa. Eu digo que eu estou dentro da minha casa, né? Eu sou advogada, então feliz demais de poder estar aqui junto à minha xará, junto à nossa vice-presidente. Olha, um orgulho. Acho que o espaço das mulheres é onde elas quiserem estar, né? Eu estou sempre reafirmando isso para mim mesma e para as mulheres no meu entorno. Acho que é uma coisa que a gente precisa se exercitar nisso. E refletindo acerca da colocação que você traz, Bela, de fato, muitas vezes a nós mulheres não nos é permitido perguntar onde nós queremos estar, o que nós queremos ser. Quais são as meninas que escutam da mãe, do pai, da família de uma forma geral? O que é que você quer ser? Não é? Ou será que a gente já nasce com a pecha de que a gente vai casar, de que a gente vai ter filhos, de que a gente vai ter uma casa linda, viver uma relação massa, né? Nunca entra nessa conversa de mesa de casa, mesa doméstica, aquela mesa lá na cozinha, junto do pai, da mãe, dos irmãos, das irmãs. Dificilmente a gente escuta, minha filha, e você vai estudar para ser o quê? Não é? Sempre em primeiro lugar vem a questão matrimonial e maternal. E aí nessa situação, veja, eu efetivamente escolhi estar na política. E entrei para a política já bem mais velha, já estava com mais de 30 anos, advogava à época, tinha meu escritório, inclusive a advocacia ficou em segundo plano, fechei o escritório, porque não dá para a gente juntar esses afazeres todos. Mas eu, de fato, quando eu recordo minha vida de pequena, eu me lembro muito de minha mãe dizendo assim, minhas filhas, porque são 3 mulheres na minha casa, então minha mãe dizia sempre assim, por favor, não inventem de casar antes de entrar na universidade, porque a universidade é um lugar maravilhoso, você abre sua mente, mas sempre existia o nome casar, porque faz parte dessa educação aí tradicional de que o casamento está dentro disso, intrinsecamente você tem. E aí eu acho que o que falta para a gente ajudar nossas meninas é colocar em primeiro lugar essa questão profissional, essa questão da liberdade, até porque vamos refletir uma coisa, minha gente, não tem nada pior do que um casamento onde você depende financeiramente 100% do teu companheiro ou da tua companheira. Acho que a gente precisa estimular nas meninas uma relação de independência, até para de fato elas se darem conta de que elas podem ser o que elas quiserem ser, né? Sem precisar necessariamente depender da relação. Enfim, acho que é um pouco por aí a provocação mesmo para refletir hoje. Eu concordo 100%, Isabela. Eu acho que é extremamente importante a gente entender o caminho que a gente quer percorrer e onde a gente quer chegar. Esse foco e essa determinação
são extremamente relevantes e eu, da mesma forma que você, escolhi estar na política de ordem. Quando eu tinha me formado, quando eu me formei em Direito, a gente não tinha uma participação ampla de mulheres no sistema OAB. Para ser sincera, não tinha nem muita proximidade com o sistema OAB. Então, como eu advogava em um ramo pouco conhecido em Pernambuco, que era o direito marítimo, e um ramo marcado por advogados, né, temos poucas advogadas na área, eu entendi que seria extremamente relevante que a OAB se inteirasse das temáticas de direito marítimo, por isso eu bati na porta do presidente da nossa instituição, que à época era Henrique Mariano, e propus para ele a criação de uma comissão específica para o direito marítimo, portuário e do petróleo, que era a área que eu atuava. E a gente não tinha uma condição de se inserir no mercado de trabalho, principalmente porque temos advogados, marcadamente homens, né, advogados, e muitos advogados de fora do nosso estado. Então, essa foi uma brecha que eu entendi que a OAB poderia ser um elo forte de desenvolvimento da minha carreira. Mas quando a gente coloca o pezinho na política, a gente percebe que existe muita coisa envolvida. Né? Nós precisamos, para você ter uma ideia, nós temos basicamente 50% do número de advogadas e advogados em nosso estado e no Brasil. A diferença é 1% ou menos que 1%, mas não temos representatividade de mulheres na OAB. De todas as seccionais no Brasil, apenas temos uma sendo presidida por mulher. Então, quando a gente se insere na política de ordem, a gente percebe que tem muito mais em jogo, né? Porque a representatividade não é só a gente estar ocupando um espaço, mas a gente dá exemplo para outras mulheres perceberem que elas podem ocupar aqueles espaços também. E a independência vinculada à autoestima, à autonomia da mulher é extremamente relevante. Né? Se nós não temos autonomia científica, se nós não temos autonomia financeira, nós não conseguimos estabelecer o rumo que nós queremos correr. Então, a minha escolha para entrar em política de ordem foi uma escolha direcionada e desde então, desde o meu primeiro ano de formada, há mais de 10 anos, eu continuo na OAB. Entrei para a criação de uma comissão específica, hoje estou como vice-presidente e acredito que é extremamente importante a gente estar cada vez mais ativo na política. Estarmos mulheres ocupando espaços, seja na prefeitura, seja na OAB e seja na escola. Então, eu acredito que as mulheres precisam entender que elas podem fazer escolhas. Elas podem escolher estar na prefeitura, elas podem escolher estar no governo, elas podem escolher estar na política de ordem. E não esperem convites. Perfeito. Na verdade, a gente vê o quanto é relevante sermos estimuladas e o quanto o exemplo arrasta. Então, eu gostaria de tocar aqui num ponto exatamente sensível. Coincidentemente, somos 3 vices, cada uma no seu espaço de poder. Né? Nossa vice-prefeita, nossa vice-presidente da OAB Pernambuco e eu, como vice-diretora-geral aqui da escola. O que precisamos fazer, Isabela, para deixarmos de ser as vices, para estarmos na cabeça? Porque o jogo é um pouquinho mais complicado para a gente, né? É bem complicado para a gente. E aí, assim, um pontinho interessante aqui, uma pitada, um tempero para a gente chacoalhar aqui essa conversa que eu estou adorando, por sinal. Vejam só, existe um termo que é pouco falado, acho que aqui em Recife, aqui no Brasil a gente escuta pouquíssimo, que se chama o seguinte, economia do cuidado, tá? O que é economia do cuidado? É uma economia 100% invisibilizada, não monetizada, não respeitada, mas que faz parte da vida do indivíduo. Por exemplo, se a gente parar para refletir, todas nós aqui, todos que nos assistem, vão se dar conta que foram criadas por uma mulher. Veja, por que a gente às vezes se percebe que diante de uma crise mundial como a pandemia que a gente está vivendo, por que as mulheres são as primeiras a serem demitidas? Quem é que leva filho e filha para médico? Quem é que leva mãe, avô, tia, sogra para médico? Né? Então, primeira coisa, eu não sei se vocês já se deram conta, mas as mulheres que têm filhos homens, elas já começam a se preocupar de quem vai cuidar delas quando elas adoecerem. Ai, meu Deus, eu só tenho filho homem. Se eu adoecer, quem vai cuidar de mim? Tenho que tratar bem minhas noras, porque elas que vão cuidar de mim. Quer dizer, a gente automaticamente tira os homens dessa história.
Uma família numerosa, com muitos filhos e filhas, ou somente um filho e uma filha, quem é que ajuda a mãe nos afazeres domésticos? Geralmente os homens sequer a cama arrumam. A louça fica sempre para a irmã. Se a irmã mais velha cuida do irmão mais novo. Se é uma irmã mais nova, mas o filho saiu para trabalhar, saiu para estudar, quem é que ajuda a mãe? É sempre a mulher. Então a gente está sempre priorizando para as nossas meninas os afazeres domésticos. Então não entra na nossa rota de prioridade as formações profissionais. Se não entra na minha prioridade, no meu radar, no meu dia a dia, a minha formação profissional, a minha priorização para o estudo, onde é que eu vou me enxergar em espaço de poder? Não existe isso. Então, veja, a economia do cuidado é uma economia que precisa despertar nas pessoas, de que ela, primeiro, já deveria ser de antemão monetizada. Se ela não é monetizada diretamente, mas precisa ser reconhecida, que um homem, por melhor que seja, mais competente, capaz, o que for, ele só consegue dar conta do que está dessa porta de casa para fora, porque ele tem uma mulher que dá conta dos filhos, das filhas. Quando ele chega, a comida está feita, a feira está pronta, a roupa está lavada. Se vai ter um casamento, um evento, e ele não tem a roupa, quem vai comprar a roupa dele? É a esposa, é a companheira. Então, assim, para nós, a gente tem que se virar. Se você não cuidar da sua roupa, você sequer roupa tem para vestir. Se você não souber quem é que vai lavar sua roupa, quem vai passar, quem vai preparar, como é que você sai bonita desse jeito para trabalhar, entende? E afora, toda exigência da porta doméstica para fora, que nós mulheres temos e é muito maior para a gente, a exigência para dentro de casa, quando a porta fecha e o mundo fica lá fora, para a gente continua enorme. Porque um filho doente e uma filha doente somos nós quem acordamos de madrugada. Essa criança só quer a mãe, começa assim. A sobrecarga materna. A sobrecarga materna. E o pai que é que diz, só quer você. Não, mas quem amamenta é você. Não posso, o que é que eu tenho? Não tenho peito, como é que eu faço? Então, assim, às vezes falta até esse acompanhamento, essa parceria, esse compartilhamento de tarefas domésticas, que vive no universo do ajuda. Meu marido é tão bonzinho, ele me ajuda tanto, quando na verdade não é ajudar, minha gente. E aí, só para finalizar, mas deixar a pitada. Por que nos países de primeiro mundo as mulheres postergam tanto a maternidade? Por que a maternidade lá, ela vem de uma forma extremamente decidida? O casal vai decidir o tempo certo de ter esse bebê. Porque eles vão combinar quem é que vai parar de trabalhar, quem vai ficar com essa criança quando eu parar de amamentar. E aí muitas vezes é o homem que sai do trabalho e a mulher volta para o trabalho. Mas aqui, enquanto que a responsabilidade continua sendo exclusivamente da mulher, gestar, parir, amamentar, criar, cuidar, até que esse menino desenvolva e saia, enquanto a gente não conseguir marcar essa economia do cuidado, sabe, como uma economia extremamente necessária para rodar da casa para fora e da casa para dentro, a gente vai continuar sendo exigido. E aí, vai casar quando? E quantos filhos? Só vai ter um e não vai ter outro, não. Tenha mais. Vocês são tão lindos, tão saudáveis, vão ter muitos filhos. Por quê? Porque o ônus continua sendo nosso. Mas se tiver 2 meninos, vão te cobrar a menina. Vão te cobrar a menina eternamente. Mas só que essa sociedade nos cobra isso. Sabe por quê? Porque, por enquanto, só nos cabe a responsabilidade do criar. Porque quando a responsabilidade passar a ser efetivamente compartilhada e enxergada no compartilhamento pela sociedade, tenha certeza que a cobrança vai diminuir. Porque os homens serão os primeiros a dizer, não, mas eu não quero filho agora não. Porque vai caber a ele também a parte do latifúndio, que por enquanto só nos cabe. Perfeita colocação, extremamente relevante, inclusive, mencionar a questão da economia do cuidado, né? E a ponderação com o Estado desenvolvido e como nós ainda estamos sendo criadas aqui no Brasil. Nós tivemos, Isabela, um avanço enorme aqui na nossa OAB. Em 2020 foi aprovada a paridade de gênero para todas as campanhas e próximas chapas que vão se lançar, a eleição inclusive é esse ano. Então, depois de uma série de demandas, de conquistas, né? Antigamente nós tínhamos o percentual mínimo de 30% das mulheres. Em 2020 o Conselho Federal aprovou 50% de diferença de gênero, né? Bom dizer que não é a cota de mulher, é uma cota de diferença de gênero, né? Garante os 50% para os homens e garante 50% para as mulheres. Então, será o primeiro ano que as mulheres terão que se empenhar para ser 50% de uma chapa. Isso é extremamente relevante? Eu considero que sim. Veja, eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco e eu lido com cotas há certo tempo. Eu sou professora há 8 anos.
Eu só tive o maior número de alunos negros depois da cota racial. Eu só comecei a ter alunos com deficiência depois da cota para pessoas com deficiência. Então, diante de todas as dificuldades que nós entendemos e nós sabemos que existe para mulheres, para pessoas com deficiência, para negros, negras, né, se inserirem no mercado de trabalho e vencer barreiras históricas aí, culturais inclusive, eu acredito que o estabelecimento de uma cota mínima para a participação da igualdade de gênero, inclusive para uma cota racial, que teremos pela primeira vez uma cota mínima de 30% para pessoas negras, já é um avanço. Porque isso possibilita que nós tenhamos motivação, porque a gente sabe que, no mínimo, 2 ali cargos de 5 cargos da diretoria, 2 a 3 cargos serão ocupados por mulheres. Então, nós temos essa motivação de saber que seremos reconhecidas pelo trabalho que prestamos, né, que teremos espaço para crescimento dentro de uma política de ordem. E não ser apenas aquela escolhida. É importante nós sabermos exatamente o cargo que nós queremos ocupar, né, para não ficar... para ser um ator ativo na política de formação de chapa, que foi o que aconteceu no início da política para os homens, né? Eles se reuniam, escolhiam como ia ser e determinavam a repartição de cargos. Então, nós precisamos ter essa visão política de nos reunir, entender os cargos e fazermos a repartição entre nós. Eu acredito que a paridade de gênero, a cota racial para a OAB é extremamente relevante porque nós somos uma instituição que, por lei, tem a obrigação de defender o Estado democrático de direito, a representatividade, a igualdade real de oportunidade, e esse exemplo tem que sair da nossa casa, né? Como é que, no momento de pandemia, toda a doutrina, todos os países elencam a mulher como grupo de risco? Por que somos um grupo de risco na pandemia? Porque a violência doméstica aumentou tanto na pandemia, quando éramos para estar diligenciadas, preocupadas em manter a nossa casa, em manter o sustento da nossa família, em atuar como sujeito ativo de mudança, fomos elencadas aí como grupo de risco, junto com imigrantes, junto com pessoas, com moradores de rua. Então, a mulher não pode mais ser uma vítima dessas situações de desigualdade, como numa pandemia, né, nós sermos elencadas como um grupo de risco. Precisamos, como Isabela mencionou, ter sim uma economia do cuidado e ter os espaços garantidos para a nossa real representatividade. O caminho único para a democracia e para a igualdade de oportunidade, não é, Bela? Perfeito. Na verdade, nossa presença garante essa multiplicidade de olhar. Garante que o nosso olhar seja trazido para o jogo e seja levado em conta. Toda essa nossa conversa está exatamente me lembrando que essa falta de atenção à economia do cuidado ou essa mitigação de sua relevância está atrelada ao machismo estrutural. E aí me lembra Chimamanda quando faz seu manifesto e nos exorta, né? Sejamos todos feministas. E aí eu sei que essa é uma pauta, Isabela, que você levanta muito. E nós sabemos que esse é um termo muitas vezes compreendido erroneamente. Eu queria que você falasse um pouquinho, por que devemos ser feministas? Minha gente, só compartilhando uma coisa. Eu fui vereadora do Recife de 2013 a 2016 e a minha carteirinha era vereador. A gente tinha isso aqui, viu? Advogado. Eu sei disso. Eu também tive minha carteira advogado. E assim, e quando a gente diz, eu não sou vereador, não, besteira, minha gente, não é besteira. Cada ato desse me invisibiliza. Quando você traz os dados de violência, quando você traz os dados da mulher como um grupo de risco, numa pandemia, porque está mais em casa, a quantidade de mulheres que foram violentadas, as mulheres que viveram assédios ainda piores, violência de todas as formas durante esse período de isolamento, que cresceu assustadoramente. Isso é um sinal de alerta vermelho de uma invisibilidade que vem se trazendo e que aí entra na fala mais fácil do mundo, quer dizer, feminismo é besteira. Minha gente, o feminismo não é brigar com o homem. O feminismo é dizer que o meu sexo não define a minha competência. Não é o fato de eu ser mulher que eu sou menos competente do que um homem. Não, veja, eu tenho um filho homem e 2 filhas mulheres. O meu desejo é que minhas meninas tenham a mesma oportunidade que o meu menino já nasceu tendo, por ser homem. Então, a gente precisa enxergar isso de uma forma assim, muito tranquila. Ninguém está para brigar, ninguém está... não é isso. Até porque quem quer brigar, briga, sendo feminista ou não. Né? Tem muitas mulheres machistas e que vão para a linha de frente de briga, de enfrentamento. Tudo bem, a gente respeita.
Na verdade, a colocação é para a gente se dar conta disso. E aí uma coisa massa de escutar essa decisão da ordem, né? E aí, exemplificando isso, por exemplo, João Campos, nosso prefeito, nomeou 50% de mulheres no secretariado. Pastas, historicamente secretariadas ou gerenciadas por homens, como, por exemplo, a Secretaria de Finanças, é uma mulher que está à frente. Em plena pandemia, nessa dificuldade toda que a gente está vivendo, quem está à frente de uma Secretaria de Saúde é uma mulher. Então, é isso que a gente quer dizer. Nós somos tão competentes quanto. E não é o nosso sexo que define o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, a visão feminista é essa visão de igualdade. De dizer que a minha menina pode tanto quanto pode o meu menino. Se o meu menino pode, minha menina pode também. Se o meu menino tem que ser educado e não chamar palavrão, a minha menina tem que ser também. Se minha menina tem que ser gentil, tem que saber cuidar de uma criança, o meu menino tem que também fazer isso. A minha menina tem a obrigação de cuidar da cama dela, o meu menino tem também. Porque não é isso que vai separar. E essa é a invisibilidade que a economia do cuidado traz à tona para a gente discutir Dia Internacional da Mulher em pleno século XXI, no ano 2021, enxergando que a gente não pode continuar invisibilizando um trabalho que nos escraviza, que nos tira do mercado de trabalho, que não nos deixa ocupar espaços de poder. Porque se você sai de casa às 7 da manhã e só chega em casa às 11 da noite e é você quem cuida de tudo sozinha, como é que você cuida? Então, a gente vai continuar deixando que os homens ocupem os espaços, porque a gente não tem condição de ocupá-los. Por quê? Porque eu tenho que voltar para casa para cuidar de filho, de filha, da feira, do cachorro, da casa. Então, a economia do cuidado traz esse recorte para a gente se dar conta de que essas questões domésticas, se elas não forem compartilhadas, a gente vai continuar dizendo às nossas meninas: que lindo, filha, você vai ter filhas lindas, você vai ter uma casa linda e você vai ter um casamento feliz. Coisa melhor do mundo, minha gente, foi a Disney, com seus novos filmes. Frozen, quem é o maior amor da vida daquela menina? É a irmã, não é o príncipe, é a irmã, é a mãe, é o pai. Enfim, e que bom que existe Valente, outro filme da Disney que eu adoro, que ela não quer casar, ela só quer viver as aventuras de um adolescente. É isso. Perfeita colocação, extremamente importante. Nós temos que ser feministas, temos que ser antirracistas. Nós temos que entender a importância dessa temática, Isabela, e como você mencionou, não deve ser vista como uma questão de mulher. O homem deve ser feminista, porque ele deve querer que a sua filha tenha a igualdade de oportunidade, as reais circunstâncias não sejam um atrapalho no desenvolvimento econômico, profissional, psicológico dela. Que ela seja autônoma, da mesma forma que o seu filho, né? Isso é extremamente importante para a gente perceber que em casa se começa a construção da personalidade e autonomia das crianças e que isso tem que ser parte da educação doméstica, dos pais. O feminismo, né, e o não racismo. Sejamos todos antirracistas e feministas para uma sociedade justa e igualitária, né, que eu almejo de todos, não de mulheres, não de homens, de todos nós. Eu quero agradecer enormemente a presença da nossa vice-presidente, Ingrid Zanella, e agradecer a nossa vice-prefeita, Isabela de Roldão, por esse bate-papo tão prazeroso. Isabela, muito obrigada. Volte sempre. Gratidão, meninas, pelo convite, pela temática. Acho que é de uma riqueza assim, enorme. E a todas e todos que nos acompanham, eu acho que é isso, sabe? São temas importantes para a gente refletir, mexer um pouquinho, tirar a gente desse quadrado que nos colocaram. A gente não pediu para entrar, não, viu? Colocaram a gente nele. E a gente quer entender que a gente fica aqui se quiser, senão a gente sai. Obrigada. Excelente conversa, Isabela, Bela, e até a próxima, pessoal. Fique conosco, acompanhe o Direito em Pauta. Até a próxima.